E é mais um jogo do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganha com um jogador a mais. Vejam aí, quase todos os jogos do Palmeiras, essa equipe tem sempre um jogador expulso no adversário. Sempre tem isso. Se não for na bola, tem que dar um jeito. Chega uma hora que cansa, né? Você lutar contra sistema, contra arbitragem. Era um jogo controlado, o Botafogo voltou muito mal, né? A gente precisa falar isso. Botafogo irreconhecível no segundo tempo, né? Parece que estava jogando contra o Lanterna da Série C. Aqui para a live pós-jogo, depois dessa derrota aí meio acachapante do jeito que foi. Não tem muita coisa que falar aqui. A gente já sabia o que poderia acontecer nesse jogo, nesses jogos, os últimos jogos aí. Conseguiram o que eles queriam, conseguiram o que eles pretendiam e eu quero dar parabéns. Eu dou parabéns à CBF, à comissão de arbitragem, parabéns. Vocês são extremamente eficazes. Vocês conseguiram o que vocês queriam. Do mérito de ter conseguido colocar o Palmeiras aí para disputar o título aí. Eu parabenizo a você, CBF, parabenizo a você, comissão de arbitragem, muito parabéns mesmo, porque é de uma assertividade fora do comum o que aconteceu hoje no estádio Newton Santos, foi uma vergonha. Não tem muito o que se falar, o Botafogo jogou o primeiro tempo impecável, 3-0. No segundo tempo voltou meio com freio na mão, mas voltou meio dispersivo. O PR, na minha opinião, foi o que cometeu o primeiro erro, ao querer sair bola rápida, ganhando o jogo de 3-0. Todos os times que fazem 3-0, segura a bola, para o jogo, murrinha o tempo todo, faz cera. E a gente, 3-0 tá bom. Para que 4-0? Para que 5-0? Para que 6-0? O que adiantaria isso? E o segundo grande erro foi a expulsão do Adrielson, na minha opinião, uma expulsão que ele nem amarelo ele havia dado para o zagueiro, nem amarelo. Até porque o Adrielson chutou a bola. O Adrielson chutou a bola, entendeu? Na continuação, a perna dele pegou no jogador. Mas o Adrielson foi com a intenção na bola. Ele não foi intenção de machucar ou fazer falta no atacante. Ele foi na bola. Então, isso para mim foi uma vergonha. Depois o pênalti no Tiquinho, que ele deu amarelo. E depois mais outras jogadas que ele não deu amarelo. A primeira jogada do jogo, o Maicon fez uma falta no Vitor Sá e ele não deu amarelo. Agora, no final do jogo, ele deu amarelo pro Marlon Freitas do mesmo jeito. A mesma falta, igual, para dizer, até a falta do Mike no primeiro tempo foi pior que essa falta do Marlon Freitas. Foi amarelo. Mas por que ele deu amarelo? Porque estava Cuesta pendurado, levou amarelo, não sei por quê, não fez nada, nem cotovelada ele deu no menino lá. Expulsou o Adrielson. Beleza, tirou dois, já tirou dois. Ainda deixou o Adrielson pendurado ainda. E faltava o Marlon Freitas, né, galera? Faltava o Marlon Freitas. Ele foi e tirou o Marlon Freitas do jogo. Então, cara, isso aí que aconteceu hoje no estádio aí, até John Texton tá extremamente irritado, é para ele ver, ele viu de perto como que são as coisas no futebol brasileiro. Eu só quero fazer uma pergunta para o Abel Ferreira. A pergunta que eu quero fazer para o técnico Abel Ferreira, apesar do Botafogo ter feito algo patético no segundo tempo, ter tomado essa virada, mas eu quero perguntar para ele como que está o sistema. Se o sistema é foda, se realmente a arbitragem é do Campeonato Brasileiro. Porque a expulsão do Adrielson foi vergonhosa. A expulsão do Adrielson não existe. Não existe. E é mais um jogo do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganha com um jogador a mais. Vejam aí, quase todos os jogos do Palmeiras, essa equipe tem sempre um jogador expulso no adversário. Sempre tem isso. Se não for na bola, tem que dar um jeito. Não estou exibindo o Botafogo de culpa, não estou exibindo o Tiquinho, que teve a chance de fazer 4-1, ao invés de fazer uma partida de segurança, chuta no canto e perde o pênalti. Não estou colocando isso. Mas a expulsão do Adrielson foi vergonhosa. Foi vergonhosa e ninguém vai falar sobre nada disso. Vou falar do pênalti perdido pro Tiquinho. O que aconteceu aqui foi mais uma prova de que não adianta reclamar. A CBF vai fazer isso jogo sim, jogo não. Já era.
Já era. Entenderam? O Botafogo faz o primeiro tempo primoroso, poderia ter feito 4, 5, não fez. Deu sopa pro azar. Chamou o time do Palmeiras, que é bom pra cacete. Fizeram um gol numa falha, numa besteira do PR, que acelera uma jogada no começo do segundo tempo, que sem necessidade. Aí o Botafogo não marca, o Hendrick que tava meio que achando 3-0, acabou. Toma um gol bobo. Depois o jogo tava controlado. 3-1 controlado. O Palmeiras ia começar a chover a bola na área, mas o Botafogo estava com o jogo até que certo ponto controlado depois das alterações que o Lúcio Flá fez. Demorou a mexer, mas depois das alterações que ele fez. Mas fica aqui uma questão. Eu quero saber de vocês. Eu sei que tem muita gente que vai falar que não, né? Mas é brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira a expulsão. É brincadeira. Brincadeira. O Rony não merecia ser expulso. Não merecia ser expulso, porque, pela regra, você não pode dar duas punições, né? Você não pode ser punição dupla, apenas uma punição. E foi o que aconteceu. Ele fez o pênalti, não podia. Acho que poderia ter matado o jogo, não matou. Se ele faz 4-1 ali, acabava o jogo, mesmo com o jogador a menos. Mas bizarramente, mais uma partida da equipe do Palmeiras com um jogador a mais. Tá começando mais um pós-jogo aqui no canal. Botafogo 3, Palmeiras 4. Foi um dos jogos mais inacreditáveis que eu já tive a oportunidade de presenciar no estádio Newton Santos. Vocês percebem que minha voz está prejudicada, né? Porque assim como todos os torcedores que lá estavam, a gente cantou o tempo inteiro para apoiar o time, para passar a energia certa, a vibração certa para a equipe. E a torcida deu um verdadeiro espetáculo de apoio, de incentivo, de tudo. E eu queria começar esse pós-jogo falando da torcida, porque a gente não merece passar pelo que a gente passou hoje. Primeira coisa, o torcedor botafoguense que vem fazendo festas maravilhosas, recepções maravilhosas para o time, não merece passar pelo que a gente passou hoje. No jogo contra o Cuiabá, eu falei a exaustão aqui no pós-jogo, que eu estava muito irritado sobre plano de jogo. E quem estava aqui, quem acompanhou a resenha, seja ao vivo, seja depois, percebeu isso, porque eu devo ter falado plano de jogo umas 300 vezes ao longo da live. E isso foi de propósito, porque eu queria muito jogar luz sobre essa questão. Achei que era necessário bater bastante na tecla para que a gente pudesse, de fato, pensar sobre essa questão. E ao longo dos últimos 2 dias, a gente voltou a conversar sobre isso aqui, já olhando para o Palmeiras. Qual seria o nosso planejamento para encarar a equipe do Palmeiras? Qual antídoto nós teríamos para o jogo que o Abel Ferreira pensaria para o time dele? E qual veneno a gente usaria para agredir o adversário? O primeiro tempo do Botafogo foi um primor. Foi um primor. O primeiro tempo do Botafogo beirou a perfeição. Eu só não digo que foi perfeito porque a gente poderia ter feito 5, 6, sem nenhum exagero. O primeiro tempo do Botafogo foi um verdadeiro amasso para cima do Palmeiras. Verdadeiro amasso. Foi 3-0, poderia ter sido 5, 6 e não seria exagerado. Sendo muito honesto, não seria exagerado. Foi um plano para aquela primeira etapa excepcional. O Palmeiras não viu o que o acertou. Essa é a verdade. O Palmeiras simplesmente não viu e não entendeu o que estava acontecendo no primeiro tempo. A gente sabe que dormir não vai ser fácil, né? Cheguei em casa agora há pouco e não há a menor chance de dormir, né? Então a gente obviamente vai conversar com vocês aqui, ouvir vocês, mas o canal Gigante Glorioso tem um respeito
que poucas instituições têm pelo futebol, né? Não adianta só a gente reclamar do Braulio Machado, que é um patético fanfarrão, faz parte de todo o esquema de corrupção da CBF, a gente já sabe disso, né? E fica difícil, né? O Braulio saiu rindo, é verdade, né? Saiu rindo, tem imagens dele no vestiário, né? Então, assim, chega uma hora que cansa, né? Você lutar contra sistema, contra arbitragem. Era um jogo controlado, o Botafogo voltou muito mal, né? A gente precisa falar isso. Botafogo irreconhecível no segundo tempo, né? Parece que estava jogando contra o lanterna da Série C. E ele estava jogando contra o atual campeão brasileiro, que tem um time com muito mais gana, com muito mais vontade, com muito mais seriedade, com muito mais foco do que o Botafogo, né? Hoje, o Botafogo ainda é o líder, mas o campeão desfilou no Newton Santos. Então, assim, sendo muito sincero com vocês, só um milagre pode fazer o Botafogo ser campeão. E não é pela derrota para o Palmeiras, né? Não é pela derrota do Palmeiras. Porque você perder um jogo 1-0, 2-0, é até normal. Seria normal o Botafogo perder para o Palmeiras hoje. Normal. Mas a maneira como essa derrota veio, ela minou a confiança da torcida, tá? E aí a gente precisa ressaltar, não tenho nenhum problema com isso, né? Como é que fala? O jogaço que fez o Palmeiras. Jogaço que fez o Palmeiras. No segundo tempo. Primeiro tempo, recebi até mensagem de um amigo meu, né, o meu amigo Jonathan Lopes, palmeirense, me parabenizando pelo título brasileiro. Eu falei para ele, tá até escrito aqui, não acabou não, cara. Isso aí é só no final do jogo e no final do campeonato. Então, e no final do jogo, eu não aguentei ficar 3-3, eu fui embora, né? Nem vi o quarto gol, porque já estava anunciado, né? E aí eu também tenho amor próprio, não vou ficar sofrendo, porque eu sei o meu limite, né?